Desde os tempos mais antigos, Deus tem marcado pessoas para cumprir seus propósitos. Essa marca não é algo físico, como um sinal visível, mas uma designação espiritual que transforma vidas e direciona histórias. Ser marcado por Deus significa ser escolhido, separado e destinado a algo maior do que nós mesmos. É um chamado que transcende nossas limitações humanas e nos conecta ao plano divino. Em Efésios 1, versículo 4, somos lembrados de que fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo. Isso significa que, antes mesmo de nascermos, Deus já tinha um propósito para nossas vidas. Essa marca não é apenas um privilégio, é uma responsabilidade. Ela nos coloca em uma posição única, onde somos chamados a refletir a glória de Deus e a impactar o mundo ao nosso redor. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de homens e mulheres que foram marcados por Deus. Abraão foi chamado para ser pai de uma grande nação. Moisés foi escolhido para libertar o povo de Israel. Ester foi levantada para salvar seu povo da destruição. Cada um deles carregava uma marca espiritual que os capacitava a cumprir a missão que Deus lhes confiou. Mas o que significa, hoje, ser marcado por Deus? Como podemos reconhecer essa marca em nossas vidas? A verdade é que essa marca se manifesta através de sinais claros, que nos mostram que estamos alinhados com a vontade de Deus e que Ele está trabalhando em nós. Esses sinais não são apenas para nosso conforto, mas para nos lembrar de que somos parte de algo maior, algo eterno. Neste momento, vamos explorar 3 sinais que mostram que você está marcado por Deus. Esses sinais não são apenas evidências de sua presença em sua vida, mas também indicadores de que Ele está te preparando para cumprir um propósito único. Ao reconhecermos esses sinais, podemos nos aprofundar ainda mais em nossa relação com o Senhor, permitindo que Ele nos use de maneira poderosa. Um dos primeiros e mais evidentes sinais de que alguém está marcado por Deus é a presença de um chamado irresistível para servi-lo. Esse chamado não se limita a pastores, missionários ou líderes religiosos. Ele se estende a todos os crentes, em diferentes áreas de atuação. Quando Deus marca alguém, Ele coloca no coração dessa pessoa um desejo profundo de glorificá-lo e de cumprir sua vontade. Esse chamado é tão forte que, mesmo diante de desafios e obstáculos, a pessoa sente uma necessidade inegável de seguir adiante. Em Romanos 8, versículo 30, lemos: "E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou." Esse versículo nos mostra que o chamado de Deus é parte integrante do seu plano para nossas vidas. Ele não nos chama sem propósito. Ele nos chama para uma missão específica, que reflete seu amor e sua glória. Na Bíblia, vemos diversos exemplos de pessoas que foram marcadas por um chamado irresistível. Abraão, por exemplo, foi chamado para deixar sua terra e sua parentela e seguir para um lugar que Deus lhe mostraria. Em Gênesis 12, versículo 1, lemos: "Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei." Esse chamado exigiu fé e obediência, mas Abraão confiou em Deus e se tornou o pai de uma grande nação. Outro exemplo notável é o de Moisés. Em Êxodo 3, versículo 10, Deus lhe diz: "Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito." Moisés, inicialmente relutante, acabou aceitando o chamado e se tornou um dos maiores líderes da história de Israel. Seu exemplo nos mostra que o chamado de Deus pode nos levar a lugares inesperados, mas sempre com um propósito claro. O apóstolo Paulo também experimentou um chamado irresistível. Em Atos 9, versículo 15, o Senhor diz a Ananias sobre Paulo: "Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel." A vida de Paulo foi completamente transformada por esse chamado, e ele se tornou um dos maiores missionários da história da Igreja. Hoje, esse chamado pode se manifestar de diversas formas. Pode ser um desejo intenso de servir em sua comunidade, uma paixão por compartilhar o Evangelho ou uma sensibilidade especial às necessidades dos outros. Quando você sente que não pode ignorar a voz de Deus, que não pode ficar parado enquanto há trabalho a ser feito, isso é um sinal claro de que você está marcado por Ele. Esse chamado não é apenas uma tarefa a ser cumprida, é uma oportunidade de participar do plano divino. Ele nos lembra que somos parte de algo maior, que nossas vidas têm significado e propósito. Quando respondemos a esse chamado, nos tornamos instrumentos de Deus, usados por Ele para impactar o mundo ao nosso redor.
Quando alguém está marcado por Deus, uma das evidências mais claras é a transformação profunda que ocorre em seu caráter e propósito. Essa mudança não é superficial ou temporária, é radical e duradoura, refletindo a obra do Espírito Santo em seu coração. Em 2 Coríntios 5, versículo 17, lemos: Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa transformação é um sinal inegável de que Deus está trabalhando em nós, alinhando nossos pensamentos, atitudes e ações aos seus valores. A transformação de caráter começa com uma mudança de mentalidade. Quando estamos marcados por Deus, nossa perspectiva sobre a vida muda. Passamos a ver as coisas como Ele vê, a valorizar o que Ele valoriza e a priorizar o que é eterno em vez do que é passageiro. Essa mudança de mentalidade se reflete em nossas escolhas diárias, desde a maneira como tratamos as pessoas até a forma como lidamos com os desafios da vida. Um exemplo poderoso dessa transformação é a história de Saulo, que se tornou Paulo. Em Atos 9, lemos sobre a dramática conversão de Saulo, um perseguidor da igreja, em Paulo, um dos maiores apóstolos de Cristo. Após seu encontro com Jesus, a vida de Paulo foi completamente transformada. Ele deixou para trás sua antiga identidade e abraçou um novo propósito: pregar o Evangelho aos gentios. Em Gálatas 2, versículo 20, Paulo escreve: Já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Essa declaração reflete a profundidade da transformação que ele experimentou. Outro exemplo é o de Zaqueu, um cobrador de impostos que era conhecido por sua desonestidade. Em Lucas 19, versículo 8, após seu encontro com Jesus, Zaqueu declara: E, levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Eis aqui, Senhor, dou aos pobres metade dos meus bens, e, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. A transformação em Zaqueu foi tão evidente que Jesus declarou: Hoje veio a salvação a esta casa. Lucas 19, versículo 9. Esse encontro com Cristo mudou não apenas suas ações, mas também seu coração. Essa transformação de caráter se manifesta em atitudes como amor, perdão, humildade e santidade. Quando estamos marcados por Deus, passamos a amar como Ele ama, a perdoar como Ele perdoa e a buscar a santidade em todas as áreas de nossas vidas. Em Colossenses 3, versículo 12, somos exortados: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Essas virtudes não são produzidas por nossos próprios esforços, mas são frutos do Espírito Santo trabalhando em nós. Além da transformação de caráter, há também uma mudança de propósito. Quando estamos marcados por Deus, nossa vida ganha um novo sentido. Passamos a viver não para nós mesmos, mas para glorificar a Deus e servir ao próximo. Em Efésios 2, versículo 10, lemos: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Esse versículo nos lembra que fomos criados com um propósito específico, e que cada um de nós tem um papel único no plano de Deus. Essa transformação de caráter e propósito não acontece da noite para o dia. É um processo contínuo, que exige entrega, dependência e intimidade com o Senhor. Quanto mais nos aproximamos dele, mais o Espírito Santo nos molda à imagem de Cristo, e mais evidentes se tornam os sinais de que estamos marcados por Deus. Outro sinal claro de que alguém está marcado por Deus é o desenvolvimento de uma conexão profunda com a sua palavra e a prática constante da oração. Esses dois pilares da vida espiritual não são apenas disciplinas a serem cumpridas, mas expressões de um relacionamento íntimo com o Senhor. Quando estamos marcados por Deus, sentimos um desejo irresistível de conhecer sua vontade através da Bíblia e de nos comunicarmos com Ele em oração. Em Salmos 119, versículo 105, lemos: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o guia que nos direciona em cada decisão, o alicerce que sustenta nossa fé e a fonte de sabedoria que nos ensina a viver de maneira que glorifique a Deus. Quando estamos marcados por Ele, a Bíblia deixa de ser apenas um livro e se torna um tesouro pessoal, cheio de promessas, instruções e revelações que transformam nossa vida. Um exemplo notável de alguém que tinha uma conexão profunda com a palavra de Deus é o profeta Daniel. Mesmo em um ambiente hostil, onde sua fé era constantemente testada, Daniel mantinha o hábito de estudar as Escrituras e buscar a Deus em oração.
Em Daniel 6, versículo 10, lemos que ele orava 3 vezes ao dia, de joelhos, em frente a uma janela aberta para Jerusalém. Essa prática não era apenas um ritual, mas uma expressão de sua dependência de Deus e de seu compromisso com a verdade. Da mesma forma, Jesus nos mostrou a importância da oração em sua vida. Em Lucas 5, versículo 16, lemos: ele, porém, se retirava para os desertos e ali orava. Mesmo em meio a uma agenda cheia de ministério, Jesus priorizava momentos de intimidade com o Pai. Sua vida de oração era a fonte de sua força, sabedoria e direção. Quando estamos marcados por Deus, seguimos o exemplo de Jesus, buscando momentos de comunhão com o Senhor, onde podemos derramar nossos corações e ouvir sua voz. A conexão com a palavra e a oração nos ajuda a manter nossos corações alinhados com a vontade de Deus. Através da leitura da Bíblia, aprendemos sobre seu caráter, suas promessas e seus mandamentos. Através da oração, expressamos nossa gratidão, nossas preocupações e nossos desejos, e recebemos a paz que só Ele pode dar. Em Filipenses 4, versículo 6, somos exortados: não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. Essa conexão profunda com a palavra e a oração também nos capacita a enfrentar os desafios da vida com fé e confiança. Quando estamos firmados na verdade da Bíblia e em constante comunicação com Deus, somos fortalecidos para resistir às tentações, superar as dificuldades e permanecer fiéis em nossa jornada. Em Mateus 4, versículo 4, Jesus nos lembra: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Quando estamos marcados por Deus, a palavra e a oração se tornam parte essencial de nossa rotina. Elas não são apenas práticas espirituais, mas expressões de um coração que deseja estar próximo do Senhor. Essa conexão nos transforma, nos guia e nos prepara para cumprir o propósito que Deus tem para nossas vidas. Ao longo desta reflexão, exploramos 3 sinais claros de que alguém está marcado por Deus: um chamado irresistível para servi-lo, uma transformação profunda de caráter e propósito, e uma conexão íntima com a palavra e a oração. Esses sinais não são apenas evidências de que Deus está trabalhando em nós, mas também lembretes poderosos de que fomos escolhidos para um propósito maior. Ser marcado por Deus não é apenas um privilégio, é um chamado para vivermos de maneira que glorifique o seu nome. É um convite para nos aprofundarmos em nossa relação com Ele, permitindo que o Espírito Santo nos transforme e nos use como instrumentos de sua graça. Quando reconhecemos esses sinais em nossas vidas, somos encorajados a seguir adiante com fé, sabendo que Ele está conosco em cada passo do caminho. Que possamos, a cada dia, buscar uma intimidade maior com o Senhor, permitindo que Ele nos molde e nos guie. Que sua marca seja evidente em nossas vidas, não apenas para nosso benefício, mas para que o mundo veja o seu poder e amor através de nós. Se você gostou da mensagem, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal para nos ajudar. Se você tem interesse em se aprofundar ainda mais no seu relacionamento com Deus e aprender mais sobre a fé, dê uma olhada nos livros que estão na descrição do vídeo e no comentário fixado. Eles são recursos incríveis para quem quer se conectar mais profundamente com a palavra do Criador.